próxima semana eu já tenho alguma definição para vocês. Se vai ter o conceito que a gente estava vendo antes do intervalo, e a gente estava falando sobre fontes de corrente em paralelo, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu pegar aqui um exercício para a gente poder fazer. Exemplos. Então, vamos considerar um primeiro caso, né? Reduzir a fonte de corrente, reduzir o circuito a uma única fonte de corrente. Na verdade é muito simples, né? A gente já viu que não tem mistério. Então vamos considerar este circuito aqui como exemplo, onde nós teríamos uma fonte de corrente de 6 amperes. Então vamos lá, nós temos aqui uma fonte de corrente de 6 amperes conectada ao circuito, né? Obviamente. Essa fonte tem uma resistência interna, nós vamos chamar de R1 de 3 ohms. Uma outra fonte de corrente conectada, porém com polaridade invertida, de 10 amperes. E aqui uma resistência interna R2 de 6 ohms. Ok? E aqui é a saída do circuito, né, onde a gente vai conectar a nossa carga. Ou seja, a gente vai substituir este circuito por um mais simples, onde nós teremos a fonte de corrente conectada a uma resistência interna, então nós vamos chamar aqui simplesmente de I, tá bom? Aqui nós temos a resistência interna da fonte de corrente, RS, e aqui a saída do circuito, tá bom? Bom, então veja bem, de quanto que é o valor de I? A corrente I vai ser igual a 10 amperes menos 6 amperes. Observa que a gente poderia também colocar 6 menos 10, porque o sinal, a polaridade do valor corresponde simplesmente ao sentido de circulação de corrente. Então, nós temos que o valor da corrente elétrica, que no nosso caso vai ser de 4 amperes, e já que eu falei de polaridade, muito importante, né? A polaridade sempre vai obedecer à polaridade da fonte de maior corrente. Então, a fonte que eu desenhei aqui com a seta apontada para cima está errado. Tem que ser uma seta apontada para baixo. Tá bom? Porque a polaridade que vai prevalecer é a polaridade da fonte de 10 amperes. Então, essa daqui é a polaridade correta da fonte. Eu poderia até manter a seta para cima, mas aí eu teria que colocar a corrente igual a menos 4 amperes. Tá bom? Então, aqui nós temos o valor da corrente I. Tá aí, ó. I vale 4 amperes. E o valor de RS? Olha, RS nós teremos, então, as duas resistências em paralelo, 3 ohms vezes 6 ohms, dividido por 3 ohms, mais 6 ohms. Então, vai dar 18 dividido por 9, o valor de RS será de 2 ohms.
Ok, tá aí o circuito. Tá? Vamos fazer um exemplo número 2 agora, para a gente arrematar essa parte da matéria. Alguma dúvida até? Exemplo 2. Né? Talvez o Alexandre tenha razão aí e a gente acaba ganhando aí na aula em termos de agilidade. Bom, o exemplo 2 agora eu quero misturar uma fonte de tensão com fonte de corrente. Então, nós vamos também reduzir o circuito a uma única fonte, que pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. E eu vou mostrar para vocês o caminho mais fácil, né? Vai ficar fácil da gente decidir, né? Uma única fonte. Muito bem. Então, o circuito que nós temos agora será este circuito aqui. Alexandre, vamos fazer um teste aqui. Eu vou usar a borrachinha aqui, vamos ver se vai apagar bem. O Alexandre. Pode ser que você esteja certo aí, hein? Ó, então vamos desenhar aqui, nós temos uma fonte de tensão, tá? Tá aí a fonte de tensão. E essa fonte de tensão tem um valor aqui de resistor R1 de 8 ohms e um valor de tensão que nós vamos chamar de E1 de 32. Ok? Bom, neste circuito também existe fonte de corrente. Então, deixa eu desenhar aqui. Ó. Vou colocar aqui um valor, uma fonte de corrente. Tá aí. E essa fonte de corrente tem um valor, né, de corrente que nós vamos chamar de I2 de 6 amperes. E uma resistência interna, que está em paralelo, de 24 ohms. E aqui nós temos a resistência de carga. Essa resistência de carga de 14 ohms, tá bom? Ok. Então, aqui nós temos o valor da corrente IL, tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente calcula, se for o caso. Bom, veja bem. Qual que seria a lógica, né, para a gente... Deixa eu só colocar aqui, ficou faltando resistor R2. Para a gente resolver o circuito. Acho que o caminho certo seria, né, a gente tem duas possibilidades. Converter a fonte de tensão numa fonte de corrente ou converter a fonte de corrente numa fonte de tensão. Se a gente converter a fonte de corrente numa fonte de tensão, a gente passa a ter uma situação mais complexa ainda, porque a gente vai ter duas fontes de tensão reais em paralelo. Na prática, o que isso significa? Significa que é possível, desde que as duas fontes de tensão sejam idênticas, né? Com o mesmo valor de tensão, com o mesmo valor de resistência interna. Então, é um caminho que não é recomendado. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos substituir este circuito por um circuito de tal maneira que vou substituir essa fonte de tensão por uma fonte de corrente. Então, o circuito ficaria dessa forma aqui. Ó. Nós vamos achar os parâmetros dessa fonte de corrente, né? Mas está aí, ó, tem o valor, tem a fonte de corrente aqui. Nós vamos precisar também, Alexandre, tudo indica que até agora você tem razão, viu? Vamos continuando aí. Obrigado pela dica. Aqui, então, nós temos uma fonte de corrente com um valor que nós vamos chamar de I1, né, que corresponde aqui o valor de I1. Nós teremos aqui também um valor de RS. Aqui a fonte de corrente que já existia. Então, vamos colocar a fonte de corrente original do circuito. Está aí. I2. E
aqui o valor de R2. Ó, R2, 24 ohms, tá? A gente já tem esse valor. O I2 corresponde a 6 amperes. Tá bom? 6 amperes. E aqui o valor da resistência de carga, que é de 14 ohms. E L. Bom, então a questão é como que a gente avança então nesse raciocínio de fazer as conversões do circuito, né? O fato é o seguinte, olha só. Quando a gente vai fazer a conversão, né, de fonte, a gente já viu agora há pouco que, por exemplo, o valor, né, quando a gente está analisando na fonte de tensão, para converter no valor da fonte de corrente, né, a gente precisa de achar o valor da corrente I. E a gente já viu que o valor correspondente é a gente pegar o valor da tensão e dividir pelo valor de RS. Ou seja, esses 32 volts, tá? Dividir por 8 ohms, então vamos escrever isso aqui, ó. 32 volts da fonte de tensão dividir por 8 ohms, né? Aqui nós vamos ter um resultado de 4 amperes. Ou seja, esse daqui, ó, é o valor de I1. 4 amperes. Ok? E de quanto que vai valer o valor de RS? São os próximos lá. Então tá aí o circuito. A gente deu essa fonte de tensão, uma fonte de corrente. Tá vendo como nesse caso aqui, a conversão, né, fazendo a análise da conversão, foi bem mais simples? Então beleza, nós já temos o valor de I1, que corresponde a 4 amperes. Agora nós vamos pegar este circuito, que só tem fonte de corrente, e nós vamos substituir por uma única fonte de corrente. Observa que as fontes de corrente, elas estão no mesmo sentido. Então, fica até mais fácil ainda, né? Eu vou desenhar aqui, então, uma outra fonte de corrente. Aí. Aqui o valor da resistência interna da fonte de corrente, que eu vou simplesmente chamar de RS. Aqui vai ser o valor de IS, tá bom? Que é o valor da fonte. E aqui o valor de RL, sendo que RL tem um valor de 14 ohms. E aqui o valor da corrente na carga, IL, ok? Bom, então veja bem, de quanto que vai ser o valor da corrente IS? IS, a gente vai simplesmente somar as duas correntes que estão em paralelo. 4 amperes, né? Então vou colocar aqui, ó, IS vai ser igual a I1 mais I2, tá bom? Então 4 amperes mais 6 amperes. Ok, então IS vale 10 amperes. E o valor de RS, né? RS nós vamos ter... Deixa eu voltar aqui só para pegar o... Esse valor... Aqui eu escrevi RS, ó, mas é R1. Deixa eu corrigir isso aqui. R1. Ok, então RS vai ser igual a R1 em paralelo com R2, ou seja, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, ok? Então vamos lá, R1, 8 ohms, vezes o R2, 24 ohms, dividido por 8 ohms, mais 24 ohms. Então nós teremos um valor de RS igual a... Vamos calcular, 8
6 ohms. Tá? Então, esse daí é o valor de RS. Muito bem. Então, observe o seguinte. RS, 6 ohms. E IS, 10 amperes. Como que a gente faria, então, agora, para calcular o valor de IL, né? Bom, tem dois caminhos, né, para falar assim mais abertamente com vocês. Um caminho que envolve mais análise seria, para este circuito aqui agora, calcular o valor de E. Qual que é a tensão que está sendo disponibilizada pela fonte de corrente no circuito? Bom, é só pegar o valor de IS e multiplicar pela resistência total do circuito, né? Então, quando a gente pega IS vezes a resistência total, nós temos a corrente, a tensão total. Ou seja, eu poderia pegar IS, que multiplica R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, né? Que isso aqui é a resistência total. Ou simplesmente também fazer isso daqui, né? Calcula a resistência total primeiro, resistência total 6 ohms vezes 14 ohms, dividido por 6 ohms mais 14 ohms. Então, vamos ver quanto que dá esse valor. Eu quero mostrar dois caminhos para vocês aqui, tá bom? 4,2 ohms. Consequentemente, nós teremos que o valor da tensão elétrica E será igual a 10 amperes IS vezes 4,2 ohms, né? 42 volts. Ok? Bom, então, aqui a gente arremataria, né, o exercício que é o seguinte: IL vai ser igual o valor da tensão E dividido por RL, 42 volts, dividido por 14 ohms. Então, consequentemente, o valor de IL ele é igual a 42, 14, 3 amperes. Gente, não repara de eu estar usando calculadora para essas continhas bestas, porque segunda-feira, hoje, ainda mais hoje, essa segunda-feira de hoje, foi um dia muito pesado para mim. Aí chega à noite eu fico com uma dificuldade de concentração gigante. Então eu vou usando calculadora para evitar os erros, tá bom? Então eu sempre jogo a culpa na segunda-feira aí. Inclusive até no aplicativozinho aqui eu jogava a culpa na segunda, mas analisando bem, é provável que o arquivo, né, de eletrônica analógica ele esteja bem menor do que o de circuitos elétricos. Então deve ser por isso que ele está ficando mais leve, né, Alexandre? Talvez a analogia com o Alexandre. Agradeço também o Vinícius aí, ficou empenhado em tentar ajudar a situação, deu alternativas interessantes que eu vou depois aí para funcionar de plano B. Gente, ok, está resolvido aí o circuito, né? IL igual a 3 amperes. A outra forma de resolver, a gente até falou disso, né, no passado aí, nas aulas passadas, que tem uma regra que chama regra divisor de corrente. Eu falei antes da aula, de novo, a gente recordou a aula do divisor de tensão. Mas existe a regra do divisor de corrente. E essa regra, ela diz o seguinte, para eu saber a corrente na carga, como é um circuito paralelo, tá? Nós podemos dizer que o valor de L vai ser igual a gente pegar o RS vezes o valor de IS dividido por RL mais RS. Ah, mas de onde que vem essa formulazinha? Ela vem de uma dedução. A gente pega esse desenvolvimento matemático que eu fiz, substitui uma equação na outra, sai cortando e lá no final vai sobrar isso daqui. Tá? Então nós estamos falando o seguinte, vamos pegar o valor de RS. RS 6 ohms.
vezes o valor de IS, 10 amperes, vezes o valor de RL, que é de 14 ohms, mais RS, 6 ohms. Tá? Então, vai ser 6 vezes 10 dá 60, 14 mais 6 dá 20, 60 dividido por 20 dá 3 amperes. Então, temos aí que L igual a 3 amperes. Então, pode resolver dos dois jeitos, né? Eu, particularmente, eu defendo o primeiro. Por quê? Não precisa de decorar. Aqui você tem que decorar essa formulazinha. Aqui é aplicar a lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Mas aí fica a critério de vocês, do jeito que vocês acharem melhor para poder resolver, tá bom? Então, sintam-se à vontade aí de achar o melhor caminho. Ok? Dúvidas até agora? Podemos... Márcio, uma pergunta básica. Dá para resolver na lei dos nós das malhas? O Vinícius, dá também, né? E a gente vai começar a entrar nisso agora. Mas para entrar na lei de malha, a gente pode aplicar a lei dos nós, né? Lei das malhas, abordagem geral ou padronizada. A gente precisaria de fazer conversão também de fonte, sabe? Converter uma fonte de corrente numa fonte de tensão. Aquilo que for mais fácil para a gente vai ter que analisar o circuito e ver qual fonte que nós vamos converter quando tiver as duas e depois ver qual que é o melhor caminho, tá? Mas é possível sim. Lei dos ramos, né? Análise dos ramos, que a gente vai fazer agora, análise das correntes dos ramos, análise das correntes nos nós, que é a lei dos nós, lei das malhas, ou análise da corrente das malhas, tudo isso daria para resolver. Bom, então, vamos começar a falar, então, já que, né, a gente entrou respondendo a pergunta do Vinícius aí, do que se trata essas leis, né? Do que isso cabe aí para nós, né, em termos práticos, e para que isso serve. Bom, então, eu quero até começar explicando o seguinte. Não vou abordar todos os métodos, mas, por exemplo, provavelmente Supermalha a gente não vai abordar. Quero pegar algumas principais aí do livro, porque são todas as técnicas são válidas e chegam ao mesmo resultado. E como a gente tem a questão do tempo, né, que a gente tem praticamente aí 5 semanas, 4 de conteúdo para poder desenvolver, e tem algumas coisas importantes para a gente estudar ainda, eu vou estudar só alguns, né, dentre eles, o que eu pretendo é da gente falar da análise das correntes nos ramos, a lei dos nós e a lei das malhas, né? Pretendo a gente abordar essas três técnicas para resolver circuitos mais complexos. Porém, também provavelmente a gente faça uma quebra. Deixa eu analisar, talvez, assim, na próxima aula, que eu falei com você sobre o teorema de Thevenin, que talvez a gente faça uma pausa, eu puxo o teorema de Thevenin, porque a gente vai precisar disso na eletrônica. Então, provavelmente na semana que vem a gente vai puxar um assunto específico do capítulo 9 do livro para falar agora, para ajudar lá na eletrônica, tá? Ou seja, mas enfim, o que eu quero abordar com vocês agora depois eu organizo isso daqui, análise das correntes nos ramos. Bom, mas o que seria a análise das correntes nos ramos? Primeiro, né, eu acho que é assim, importante. Para que isso serve? Então, vamos considerar o seguinte, ó, exemplo. Eu vou começar de trás para frente. Vamos pegar um exemplo e a gente calcule, vou pegar um circuito, né, adaptando aqui do livro, calcule a corrente no resistor R3. Deixa eu desenhar o circuito aqui para vocês perceberem. Para resolver esse circuito, né, do jeito que está sendo pedido, a gente poderia aplicar aí algumas técnicas diferentes, né? E a gente vai começar por essa, que é a análise das correntes nos ramos. Então, vamos considerar que nós tenhamos aqui um resistor
depois uma fonte de tensão, tá? Fazer um circuito assim mais aberto. Essa fonte de tensão, eu vou chamar de E1, e vou dizer que ela tem 12 volts. Aqui nós temos o resistor R1, e ele tem um valor de 2 ohms. Depois, vou colocar aqui no meio o resistor R3. Então está aqui o resistor R3, ele tem um valor de 4 ohms. Bom, até agora não tem nada diferente. Do jeito que está aí, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff, resolve o circuito de uma forma muito fácil, né? O problema é que agora, da outra parte do circuito aqui, olha, eu vou acrescentar então mais uma resistência e agora mais uma fonte de tensão. Aí o circuito agora muda de figura. A gente continua aplicando lei de Ohm e lei de Kirchhoff para resolver o circuito. Então, vou chamar isso aqui de E2, 6 volts, tá? E aqui é a resistência R2 de 1 ohm. Ou seja, nós vamos ter que aplicar a lei de Ohm e lei de Kirchhoff. A questão maior agora é, primeiro, quando a gente vai calcular a corrente I3, essa corrente, ela está nesse sentido ou nesse sentido? Então, a gente não sabe o sentido que ela está. E outra, de quanto que vale o valor de I3? A gente não sabe. O I3 pode estar subindo e pode estar descendo, e também não dá para calcular o valor. Então, daqui nós vamos aplicar o conceito, né? A primeira técnica que nós vamos aplicar é chamada de análise das correntes no. Então, o que nós vamos considerar como ramo? Né? Então, o ramo, nós vamos considerar o ramo como sendo um trecho fechado do circuito. Então, tá bom, vamos tornar isso mais prático, né? Então, trecho fechado do circuito. Mas como que seria esse trecho fechado? Eu quero fazer o seguinte, né? Para ajudar na interpretação, eu vou chamar esse aqui de nó A. Então, ali é uma referência. Eu vou criar um ponto aqui de referência também que eu vou chamar de B. Tá bom? Aqui vai ser C e aqui vai ser D. Ó. Deixa eu colocar minúsculo para ficar tudo igual. ABCD. Bom, então eu falei que existem, analisando o circuito, a gente consegue analisar circuitos dentro do circuito, ou subcircuitos, que a gente está chamando de trecho fechado. Então, vamos considerar o seguinte, eu vou chamar um ramo, e esse ramo para mim vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar D, A, C. Então, esse aqui é um ramo. D, A, C. O que seria esse ramo DAC? Só para a gente entender melhor. A gente teria o resistor R1, a fonte E1 e o resistor R3. Então tá aqui, ó, R3, tá bom? R1 e E1. Eu não vou desenhar todos, né? Mas da mesma forma que tem o ramo DAC, nós temos um outro ramo que eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou de A, B, C. Então, pegando o ponto A, o B e o C. Então, analisando o ramo ABC, aqui nós temos o resistor R3, tá bom? O circuito continua ali. Deixa eu redesenhar aqui rapidamente. Então tá aí, ó, resistor R3. Aqui nós temos o resistor R2 e a fonte. Então aqui está a fonte E2.
E aqui nós temos o... Tá bom? Tem outro trecho, né? Eu posso pegar um ramo A, B, C e D, eliminando o resistor R3. Então, olha que interessante. A gente pode analisar 3 ramos diferentes do circuito, né? 3 ramos diferentes. Então, dessa forma, eu consigo visualizar uma maneira de resolver o circuito e achar o resistor, o valor do resistor R3, tá bom? Bom, então veja bem, só para poder fechar o raciocínio, né? Onde que nós queremos chegar com essa análise dos ramos? A gente vai precisar de tirar uma equação desse ramo, Então, eu vou parar por aqui. Vou pegar só essa fala que eu disse agora para vocês. No ramo E1, nós temos as seguintes variáveis. Nós temos E1, R1 e R3. No ramo ABC, nós temos as variáveis R3, R2 e E2. Ok? Bom, então observe o seguinte, gente. Se eu monto uma equação com 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações para resolver o sistema como um todo. Vocês devem ter estudado isso já, né? Não sei se vocês já tiveram aula de cálculo numérico, mas na álgebra linear estuda isso também, né? Acredito que vocês tenham estudado. Então, qual que é a maneira da gente resolver esse sistema? A gente tem possibilidades diferentes, né? Então, ou seja, se eu tenho 3 variáveis, eu preciso de 3 equações. E como que eu resolvo essas 3 equações para achar cada uma dessas variáveis? Bom, uma solução viável e até muito prática é a solução que o livro traz, que são determinantes, né? Ou seja, a gente monta matrizes e através das matrizes a gente acha o determinante. Vocês já estudaram matrizes, gente? Quem pode me dar um feedback aí? Eu já. Aqui no curso de faculdade. Eu já. Já. Então. É porque assim, tem gente que acaba estudando segundo grau e lembra bem da matriz, né? Essa é uma solução. Monta as matrizes, acha determinante, e dali a gente acha cada valor de corrente. Uma outra possibilidade é resolver através do sistema matemático, que eu acho que ali é um pouco mais complexo. Não é trabalhoso, né? É um pouco mais complexo, porque às vezes você tem que remanejar a equação e tal. O método que eu acho mais simples, porém mais trabalhoso, é substituir as equações, o método da substituição. Eu vou começar hoje pelo método da substituição. E depois a gente avança, provavelmente na próxima aula, pelo método das matrizes determinantes. Por que eu vou nessa linha? Porque nem sempre todo mundo matrizes determinante. Agora, esse método algébrico que a gente vai resolver, ele é mais simples de entender. Dá um pouco mais de trabalho, mas é mais simples, tá? Bom, gente, então, para a gente continuar com o conteúdo, né? Só reforçando que quando a gente... Um sinônimo que existe, que nós vamos considerar como sendo a mesma coisa que malha, ok? Daqui a pouco usar o termo mais malha do que ramo. Mais ramo, malha, trecho do circuito, é tudo a mesma coisa. Então, quando a gente analisa esse circuito, existem 3 malhas no circuito. A gente tem essa malha que é a DAC, D. Tem a malha que é ABCA. E tem a malha que é DABCD, eliminando o resistor R3, é a malha de fora, tá? E daí que vem, né, de uma das técnicas que é chamada de supermalha, mas isso aí nós vamos deixar lá para frente, nós vamos chegar lá. Ou não, né? Vamos ver como é que vai ser o tempo aí. Tá bom? Então, como que é o método para resolver esse circuito, né? O método é o seguinte. É um roteiro, tá, gente? Assim, eu vou tentar simplificar o máximo possível o método. O passo 1 é associar uma corrente
para cada malha ou para cada ramo. Então, a gente associa uma corrente para cada ramo do circuito. Aí o passo 2, estabelecer as polaridades no resistor de acordo com as correntes. Ok? Passo 3. Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, vou colocar só assim, ó, lei de Kirchhoff. E obter as equações de cada ramo. Ok. E o passo número 4 é resolver analiticamente, vamos dizer, né? Resolver as equações. Pronto. Bom, aqui eu acho que eu poderia até fazer o seguinte, sabe? Que às vezes um passo intermediário aqui, olha, pode ser necessário, dependendo do circuito. Então eu vou colocar o seguinte, eu acho que eu vou colocar 3.1. Aplicar lei de Kirchhoff. Nos nós. Se for necessário, a gente faz, caso contrário, a gente vai para o resolver as equações. Por que resolver as equações, assim, eu deixei mais aberto, né? Pelo seguinte, tem formas diferentes de resolver, o fato é esse, né? Conforme eu já falei com vocês. Por exemplo, quem usa calculadora HP, né? Tá aqui a calculadora HP, talvez alguns de vocês tenham, ou muitos. A HP você pode montar a matriz na HP e pedir para ela resolver o sistema. Ela vai te dar só o valor da corrente final. Te monta as equações na HP, a matriz e joga. A HP também resolve, além de matriz, ela vai resolver um sistema linear, porque isso a gente está falando aqui é sistema linear. Então, você monta o sistema linear na calculadora, ela vai te dar o resultado. Você pode montar isso em softwares, etc. Podemos resolver por substituição, por sistema, a gente pode resolver por matriz, e aí eu deixo em aberto para cada um escolher seu método melhor. Nós vamos abordar, basicamente, vai ser matrizes determinantes e substituição, tá bom? Então, vamos voltar ao nosso circuito original, né? Deixa eu redesenhar o circuito aqui embaixo. E nós vamos começar resolvendo, então, tá? Aplicando todo esse método aí neste circuito de exemplo. Então, o circuito que é constituído dessa forma, nós temos um resistor. Acho que eu vou precisar de desenhar um circuito um pouco maior agora, né, porque eu vou rabiscar bastante. Então, tá aí a fonte. Aqui no meio nós temos um resistor, que é o vulgo meliante que nós precisamos de achar a corrente, o resistor R3. Aí, ó. Do lado de cá nós temos outra resistência. E a fonte de tensão, tá bom? Então, vamos lá. É 2 volts de cá. Depois nós temos R1, 2 ohms. O valor de R3 é de 4 ohms. E aqui nós temos o R2,
1 ohm. E o valor de E2, 6 volts. Muito bem. Bom, olha só. Vamos começar então a trabalhar o circuito. Primeiro passo, vamos colocar as polaridades da fonte. Não precisa, porque a simbologia, ela por si só já fala das polaridades, mas eu gosto de colocar aqui para ajudar na montagem das equações, tá? Depois nós vamos estabelecer sentidos de circulação de corrente. Então, nós vamos estabelecer que o sentido horário é o sentido convencional. Nós vamos considerar que todas as correntes elétricas estão girando no sentido horário. Pode ser que tenha alguma que esteja no sentido anti-horário? Com certeza pode. E como que a gente vai descobrir? É quando o resultado da corrente, o valor numérico, der negativo. Quando a gente acha um valor de corrente e ele der negativo, significa que a corrente elétrica ela circula no sentido contrário ao que a gente desenhou inicialmente. Nós erramos no sentido da corrente, mas é só isso. Só. Então, nós vamos considerar o seguinte. Ó. Eu vou considerar, então, vou até fazer tracejado. Aqui nós vamos ter a corrente I1. Então, vamos colocar assim. Ó. I1. Aqui também nós vamos ter a corrente I2. Nesse sentido. Ok? E nós teremos uma corrente I3 circulando aqui. Ó. I3. Bom, o fato é que, de qual vai ser o sentido da corrente I3? A corrente I3 está descendo ou está subindo? Esse é um ponto que a gente não sabe até então. Né? A gente pode também, senhora, de imediato, observa que o sentido da corrente I2, eu fiz invertido. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou inverter o sentido da corrente I2, porque senão eu vou acertar o I3. Eu quero, na verdade, que o I3 aqui ele continue sendo uma incógnita para nós. Deixa eu só desenhar direitinho aqui. E vou inverter o sentido da corrente aqui. Ó. Pronto. Então, aqui está I3. Ok? Então, olha só. E vou dizer que, né? Tá aí, ó. Esse daqui é o sentido da corrente. I2. Muito bem. Então, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar as malhas. Então, deixa eu só voltar com aquelas letrinhas aqui, ó. Nós vamos isolar as malhas e analisar cada uma delas separadamente. Então, aqui tem A, B, C e D. E nós vamos fazer uma análise de cada malha. Então, vamos começar pela malha D, A, C. Então, olha só que interessante. Nós precisamos de colocar as polaridades nos resistores, tá bom? Observa que a corrente elétrica sai do potencial positivo, entra no resistor R1. Onde ela entra no resistor R1, nós estamos falando que isso daqui é positivo. E onde ela sai é negativo. Então, está aqui, ó. Positivo, negativo. Ok? Resistor R1. Depois, no resistor R3, o sentido da corrente I1 vai gerar um potencial positivo aqui, ó, e outro negativo aqui embaixo, tá bom? Da mesma forma que o resistor R2, o positivo está de cá, porque nós temos a corrente I2 entrando no resistor aqui e saindo do lado de cá, ó. Então aqui é negativo. Ok, definimos as polaridades aí dos resistores. Então, quando a gente vem analisando agora as malhas isoladamente, a gente consegue, então, montar as equações, ok? Então, observe o seguinte, a fonte, ela provoca uma elevação de tensão, ok? Então, vamos considerar que a somatória das tensões
elétricas nessa malha tem que ser igual a zero, tá? E nós estamos falando que no sentido horário, tá? Então, a somatória das tensões igual a zero. Ou seja, E1 é uma elevação de tensão, então nós vamos colocar aqui o valor de E1. Quando a corrente elétrica passa através do resistor R1, ela entra de positivo e sai no negativo. Então, nós estamos falando que existe aqui uma queda de tensão no resistor R1. Então, eu vou colocar assim, ó, menos VR1, que é uma queda de tensão no resistor R1. Tá? No resistor R3 surge também uma queda de tensão ali, ok? Que, né, nós vamos chamar de VR3, então menos VR3. Se eu somar todas essas tensões dessa malha, o valor da somatória da tensão é igual a zero, ok? Bom, então vamos deixar aí por enquanto, né? A gente tem essa primeira equação, que E1 menos VR1 menos VR3, tudo isso daí é igual a zero, ok? Bom, vamos analisar agora a outra malha, né? Que vai ser a malha ABCA, né? Então vamos fazer a análise dessa malha agora. ABCA, voltando lá no A, né? Então nós vamos na mesma linha de raciocínio, né? Que a somatória das tensões elétricas tem que ser igual a zero, né? Considerando aí o sentido horário. Então, eu vou circular no sentido horário, tá bom? E observa que quando a gente circula no sentido horário, eu estou passando de positivo para negativo, então seria uma queda aqui, ó. Então ficaria o seguinte, ó, menos E1 mais, por que mais? Que agora, olha, sai, desculpa, é 2, tá? É 2, obrigado nisso. Então, menos E2, saindo de E2, nós vamos passar no resistor R3, ó, R3. Só que agora eu estou entrando no negativo e saindo no positivo. Então, existe uma elevação de tensão. Então, vai ficar mais VR3. Aí, depois eu venho no resistor R2, também entrando no negativo e saindo no positivo. Mais VR2 igual a zero. Isso é uma equação, mas eu também, se eu quisesse, né, como eu falei com vocês, é tudo arbitrário. A gente poderia inverter o raciocínio. Eu posso dizer que a somatória das tensões no sentido anti-horário tem que ser igual a zero. O que significa? Agora eu vou considerar o seguinte, E2 é uma elevação de tensão, porque eu estou saindo do negativo, entrando no negativo, saindo no positivo. Tá? Então, elevou a tensão E2. Aí eu entro no resistor R2 através do positivo e saio no negativo. Ou seja, ali é uma queda de tensão, ó. Menos VR2, aí menos, passando no resistor R3, VR3, entra no positivo, sai no negativo, é uma queda de tensão. VR3 é igual a zero. Observa que é a mesma equação, né? É como se a gente tivesse multiplicado tudo por menos 1, e no fim vai dar o mesmo resultado. Se a gente joga o termo que é negativo para o outro lado da igualdade, vai ficar um igual ao outro, ou seja, é 2 igual a VR3 mais VR2. Se eu jogar esses dois negativos para lá, vai ficar E2 igual a VR2 mais VR3, que é basicamente a mesma coisa. Tá bom? Bom, olha só. Ok. Vamos considerar agora uma situação que é o seguinte, eu vou deixar quieto aqui por enquanto, né? Essas duas equações, né? E voltando na malha DAC, vamos fazer uma análise aqui, é o seguinte, o que seria o valor de VR1, né? VR1 seria a corrente I1 vezes o valor de R1. Ou seja, o R1 a gente já sabe, é 2 ohms.
Então, seria 2 vezes I1, ok? VR1. Beleza. O VR3 seria I3 vezes R3. E a gente já sabe também de quanto que vale o R3, ó, 4 ohms. Então, seria 4 vezes I3. E o VR2, a queda de tensão no resistor R2, seria I2 vezes R2. E o R2 vale 1 ohm. Então, 1 vezes I2, que é o próprio I2, né? Bom, por que eu fiz isso? Nós vamos substituir naquelas equações lá agora, ó, esses valores de corrente. Então, vamos lá. Porque no final das contas, a gente vai ter expressões onde as incógnitas serão somente corrente elétrica. Por quê? As tensões elétricas nós já temos, né? Observa que no circuito nós temos 3 correntes. Se eu tiver 3 expressões, a gente consegue determinar os valores de cada corrente. Então, a jogada que nós vamos fazer vai ser essa. A gente vai achar 3 equações diferentes e depois a gente vai dar um jeito de achar os valores das correntes elétricas. Então, veja bem, voltando lá na malha DAC, ó, nós temos o seguinte, E1 menos VR1 menos VR3 é igual a 0. Vamos substituir os valores, então. O valor de E1 vale 2. Eu não vou colocar unidade, não, né? 2 volts. A gente já sabe que é 2 volts. Menos o VR1. O que vale o VR1? 2 vezes I1. Então, vou colocar assim, ó, 2 e 1. Ok? Isso daqui é o VR1. Ó. Menos o VR3. O que é o VR3? É 4 vezes I3. Tudo isso daqui, ó, é igual a 0. Ok? Olha que interessante. Então, nós estamos falando o seguinte, quanto que vale o E1? O E1 vale 2 volts. O VR1 é 2 ohms vezes o valor de I1. O VR3 é 4 ohms vezes o valor de I3. Tá lá. E 0 do outro lado. Para facilitar, gente, não é obrigatório, mas eu já posso ver o seguinte, eu tenho 2, 2 e 4. Eu posso pegar toda essa equação aqui, ó, e dividir por 2, que vai dar o mesmo resultado, não vai? Então, nós temos o seguinte, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1, menos 2 e 1, opa, desculpa, menos I1, 1 menos I1, né, 2 e 1 dividido por 2 vai dar I1, menos 4 e 3 dividido por 2 vai dar 2 e 3. Tudo isso igual a 0. Então, a gente tem duas possibilidades, trabalhar com essa equação de cima ou de baixo, vai dar o mesmo resultado. Tá? Bom, vamos deixar assim por enquanto. Agora, vamos para a malha ABC. Ó, malha ABC. Observa que a gente já tem uma equação e 3 incógnitas. A malha ABC, nós achamos a equação ali que foi o seguinte, ó, é 2 menos VR2. Só para ser didático, eu vou colocar a equação negativa lá que a gente achou, né? Menos E2 mais VR3 mais VR2 igual a 0. Ou seja, o E2 vale 6 volts, então eu vou colocar assim, ó, menos 6, ok? Mais VR3. O VR3 está aqui, ó, 4 e 3, então mais 4 vezes e 3, mais o VR2 vale I2 só, mais I2 igual a 0. Então aqui a gente tem outra equação. Olha, observa que aqui eu tenho I3 e I2 de incógnita. Aqui nós temos I3 e I1 de incógnita. Então nós precisamos de mais uma equação, né, para resolver esse sistema. E de onde que nós vamos tirar essa equação? Nós vamos fazer uma análise do nó A.
Então, olha só, o que nós temos de especial no nó A? Então, o nó A, ele tem, né, o circuito, ele está assim, ó, do jeito que a gente desenhou lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Só desenhando parte do circuito, tá? Esse daqui é o nó A. Aqui nós temos uma corrente elétrica, que é a corrente I2. Aqui nós temos outra corrente elétrica, que é a corrente I1. E aqui uma outra corrente elétrica, que é a corrente I3. Ok? Então, quando a gente faz a análise dos nós, né, fica óbvio aqui para nós, aplicando a lei de Kirchhoff, que I1 mais I2 vai ser igual a I3. Eu posso pegar essa equação aqui, então, gente, olha só. Se eu quiser escrever de outra forma, eu poderia, só para trazer no mesmo padrão. I1 mais I2 menos I3 é igual a zero. Ok? Olha que interessante isso, então. Agora nós temos um sistema onde nós temos 3 incógnitas e 3 equações. O nosso sistema, então, estaria aqui, ó. Né? Então, vamos pegar a primeira equação. 1 menos I1, que eu estou pegando essa equação aqui de baixo, tá? Menos 2 e 3 igual a zero. Vou escrever mais espaçado aqui para ficar mais prático ainda. Ô, Mar, Oi. aí no Noah, você colocou aqui I1 mais I2 é igual a I3. Ok. Aí, se quiser I1 mais I3 menos I3 de novo? Não, eu errei. Obrigado. Aqui, ó. É I2, né? I1 mais I2, né? Isso. I3. É isso aí. Obrigado. Errei mesmo. I1 mais I2 menos I3. Agora tá certo. Muito bem. Então, olha lá, no nosso sistema, nós temos o seguinte, ó, 1 menos I1, ok? Menos 2 e 3 igual a zero. Aí nós temos agora outra equação que é o seguinte, ó, que é essa equação que nós achamos aqui embaixo, que vale o seguinte, menos 6, menos I1, opa, não, estou pegando errado de novo. Menos 6, mais 4 e 3, aí eu vou trazer o I3 para cá, ó, tá bom? Só para ficar I3 debaixo de 3, ó, 4 e 3. Então, 1 menos 6, mais 4 e 3, mais e 2. Então, menos 6 mais e 2, mais 4 e 3 igual a zero. E a última equação que a gente chegou lá embaixo, aqui 1 mais e 2 menos e 3, tudo isso daqui ó, é igual a zero. Bom, qual que seria a melhor forma de resolver? Eu vou começar pela forma menos complexa e um pouco mais trabalhosa, para a gente arrematar esse exercício e nas próximas aulas a gente vê as outras formas de resolver esse sistema, tá? Por exemplo, eu posso pegar uma das equações, aí eu sugiro pegar a equação que tem menos incógnita e isolar uma variável. Por exemplo, nós temos essa equação aqui, ó, 1 menos I1 menos 2 e 3 é igual a zero. Se eu quiser isolar o valor de I1, então, ó, I1 vai ser igual a 1 menos 2 vezes o valor de 3. Não é isso? Essa daqui é uma equação. Eu isolei uma incógnita aqui, é o valor de I1. Ok? Tá aqui, achamos o valor de 1.
Ô, Diga. mas quando você passa para lá, ela não, ela passou positiva, porque aí é uma equação, como é que eu posso dizer? Ela Só passa uma conta, né? Isso, ela passa positivo para o outro lado da igualdade. Ah, entendi. Ela está negativa e passou positivo, entendi. Isso. Mas Ok? o 2 e 3 não passa positivo também, não? Não, eles ficaram do mesmo lado, né? Eu não mexi neles, eu só peguei o íon negativo e joguei para o outro lado. Eles Ah, continuaram do entendi. lado de cá. Beleza, beleza. Beleza? Ok, gente. Então, olha só. Aqui a gente achou o valor de 1. Agora nós vamos substituir numa equação, pegar o resultado e substituir em outra equação. Tá? Então, quando eu pego essa equação aqui, ó, e substituo nessa equação aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui nós temos o valor de 1. Né? Então, nós temos o seguinte, ó, I1 mais I2 menos I3 é igual a zero. Eu vou pegar isso daqui e substituir por I1. Então, o que é I1? 1 menos 2 vezes I3, ok? Pronto. Isso daqui corresponde ao valor de I1. Mais I2 menos I3 é igual a zero. O que nós vamos fazer? Menos 2 e 3 menos e 3, aqui a gente tem, né, menos 3 e 3. Então, essa expressão ficaria da seguinte forma. 1 menos 3 vezes e 3 mais e 2 igual a zero. Ok? Só vou reescrever, tá? Para ficar na ordem mais adequada, nós teríamos o seguinte, ó, a mesma expressão. Ó, 1 mais e 2 menos 3 e 3 igual a zero. Tá aí. Ok? Ó, aqui nós achamos I1. Tá? E substituímos nessa equação, observa que eliminamos o I1 na equação. Agora nós temos essa equação que tem I2 e I3, e temos outra equação aqui, ó, que nós temos I2 e I3, tá vendo? Eu posso isolar aqui ou I2 ou I3 e substituir na outra equação agora. Então vamos considerar o que está mais fácil para substituir ali para nós. Eu vou substituir, eu vou isolar o valor de I2. Ó. I2, naquela equação lá, ficaria o seguinte, ó. I2 vai ser igual a 3 e 3 menos 1. Eu vou pegar o 1, joga para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Eu pego o menos 3 e 3, jogo para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então, I2 vai ser igual a 3 e 3 menos 1. Ok? Então, só para organizar aqui, olha, para organizar o raciocínio. Deixa eu apagar isso daqui, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil depois para entendimento nosso, né? Essa daqui é a equação número 1. Essa daqui é a equação número 2. E essa daqui é a equação número 3. Tá? Então, observa que essa daqui ainda é a equação número 1, só que escrito de uma forma diferente. E o que nós fizemos aqui na primeira etapa? Nós substituímos a equação número 1 na equação número 3. Ok? E achamos esse resultado aqui, ó, em função de I2. Agora nós vamos pegar a equação número 3 e substituir na equação número 2. Então vamos substituir a equação 3 na equação número 2. Ok? Então tá aqui, ó. Essa daqui ainda é a equação número 3. Ó. Só que agora eu isolei o valor de 2. Então vamos lá, vai ficar o seguinte, ó. Menos 6 mais I2 mais 4 e 3 é igual a zero. Então vamos reescrever agora. Ó. Menos 6 mais I2. O que é I2? I2 vale... Ó, tá vendo esse 2 aqui? Eu vou substituir por essa equação. 3 e 3. Tá vendo? Ó? Menos 1 mais 4 e 3 igual a zero.
Então, olha que interessante. Esse menos 1 vai somar com menos 6, né? Então, vai virar menos 7. O 3 e 3 vai somar com 4 e 3 e vai virar 7 e 3, tá vendo? 4 e 3 mais 3 e 3, 7 e 3. Menos 6 com menos 1 dá menos 7. Isso daqui, ó, é igual a 0. Olha só. 7 e 3 é igual a 7. Porque eu vou passar o 7 negativo para cá. Então, sendo assim, ó, o I3 vale quanto? 1 ampere. Uma sorte gigantesca que eu tive hoje, porque na primeira substituição eu já achei direto o valor de 3, que é o que o enunciado pediu. Mas o meu normal é ser a última substituição que eu faço, tá? Que eu faço, vai achar o valor de 3. Brincadeiras à parte, achamos o valor de 3. Aí, se eu quiser saber agora o valor de 2, ó, e 2... Pegando a equação número 3, aí 2 é igual a 3 vezes o valor de 3 menos 1. Então, vamos substituir. Vai ficar 3 vezes 1 menos 1. Ou seja, o I2 vale, né, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2 amperes. Ok? Achamos o valor de I2. E para achar o valor agora de I1, está faltando só o valor de 1, né? A gente sabe que... O que aconteceu aqui? Espera aí, gente. Deu uma travadinha aqui. Então, a gente sabe pelo NOA que I1 mais I2 é igual a I3. Ou seja, I1 é igual a I3. Né? Olha lá. I1 é igual a I3 menos I2. Quanto que é o valor de I3? I3 nós achamos 1 ampere, ok? O valor de I2, 2 amperes. Então, quanto que vai dar o valor de I1? Menos 1 ampere. O que significa o I1 dar o valor negativo de menos 1 ampere? Significa que a gente errou o sentido dele no circuito. Então, olha só, os valores estão corretos, tá? É isso daí, ó. I2, 2 amperes, o I3, 1 ampere, e o 1, menos 1 ampere. Vamos voltar no desenho, vamos analisar os desenhos que a gente fez. A gente considerou que o I1 ele está saindo do potencial positivo da fonte e entrando no R3, né? Chegando no nó A, mas o I1 não está chegando no nó A, ele está saindo do nó A. Ou seja, na verdade, I1 mais I2 não dá o valor de I3. Se eu somar o I1 com o I3, que vai dar o valor de I2. Ou seja, matematicamente, o circuito está todo certo. A resolução que a gente fez. O que está errado é só o sentido da corrente I1. Toda vez que a gente acha um valor de corrente e ela dá negativo, significa que do jeito que a gente desenhou a corrente elétrica no circuito, está invertido. O sentido real é a corrente saindo do nó A ao invés de chegar no nó A. Mas estão aí os valores de correntes que a gente achou. O I1, o I2 e o I3. Omar, Oi. isso tem alguma coisa a ver com as duas fontes de tensão ali? Uma ser maior que a outra? É exatamente isso, Alexandre. Perfeito. É exatamente isso. Ou seja, nós podemos dizer que a fonte de tensão é 1, ela está servindo de carga para a fonte de tensão é 2. Ela está, na verdade, absorvendo corrente da fonte de tensão é 2. Mas você está certo. Essa conclusão que a gente chega, né? Fonte de tensão com resistências internas diferentes e com níveis de tensão diferentes, vamos dizer assim. Ok, gente? Dúvidas até agora? Se bem que a aula já acabou, né? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Eu expliquei para vocês como é que a gente resolve
o circuito, né, usando o método da substituição das equações. Próxima aula nós vamos aplicar aí matrizes determinantes, tá, para achar a mesma resposta. Talvez eu resolva esse mesmo exercício aplicando a matriz determinante para a gente achar as mesmas respostas. Entendido? Bom, gente, no mais é isso. Bom retorno às aulas para vocês. Boa semana. A gente se encontra semana que vem de novo, tá?